Obrigada. Da última vez, a nossa discussão se centrou muito sobre a ideia da coletividade e como Nietzsche identificava essa coletividade como um rebanho e também identificava o que ele chamou de moral de rebanho, que seria um conjunto de leis morais e práticas que busca uma massificação e conservação de um conjunto de indivíduos sob o ponto de vista cultural. O que a gente tratou muito aqui foi como dentro desse rebanho, ou seja, dessa coletividade, existiria, número um, uma ideia de uma coletividade uniforme e massificada, e principalmente regida por uma moral dita de rebanho, que significa esse conjunto de leis e práticas que vai regular o modo de vida dessa coletividade e que necessariamente vai rechaçar qualquer tipo de valor ou conjunto de hábitos que seja divergente do que essa moral de rebanho preza, né? A moral de rebanho, ela sempre busca um sentido gregário, ela sempre busca que haja a identificação de um indivíduo com outro indivíduo de forma a ter essa uniformidade, e ela é movida principalmente por um sentido de preservação desse modo de vida comum. Então, o que a moral de rebanho quer é se perpetuar. O que ela busca é sempre ter uma conservação desse modo de vida, dessas práticas e desses costumes inerentes a essa moral de rebanho. Isso foi retomando o que a gente tinha trabalhado da última vez. Mas uma coisa que ficou suspenso no nosso último encontro foi como, então, já que o Nietzsche ele entende essa moral de rebanho e entende esse agrupamento dessa coletividade como algo que seja desvantajoso, então cabe a pergunta sobre o que então ele coloca como vantajoso, ou seja, qual seria a saída ou qual seria o posicionamento positivo que ele traria para justamente se distanciar desse sentido de moral de rebanho, desse sentido dessa coletividade massificada, né? Então, o que a gente viu é como, a partir do método genealógico, o Nietzsche estabelece uma análise do que seriam, quais seriam os sentidos de bom e mal dentro da genealogia da moral. Mas eu acho que na último encontro tentei frisar isso bastante, tentar descobrir qual é o significado a partir da genealogia do que seria o bom e o mal, significa dar um diagnóstico de como essas valorações acontecem, de como elas foram iniciadas na sua gênese, qual é o seu nascimento e como elas se desenvolveram até chegar no que hoje nós entendemos como bom e mal. Então, nesse primeiro momento, que foi algo que eu tentei elaborar da última vez, o que o Nietzsche está tentando fazer é só dar um diagnóstico. Mas isso não significa que ele não dê certas propostas para o que ele, então, acredita como algo mais vantajoso do que essa moral de rebanho. E aí, nesse ponto que a gente entra no tema desse encontro de hoje, que é sobre indivíduo versus a coletividade. Então, de novo, eu estou utilizando aqui essa estrutura do dualismo, que é justamente para expor essa polarização valorativa, ou seja, um valor contra o outro, para, a partir desse método genealógico, que pode ser empregado em praticamente todos os escritos do Nietzsche, entender até como que pode haver assim, uma crítica da forma mais aprofundada e complexa do que ele está tratando, né? Posso fazer uma observação rapidinho? Uhum. Essa questão da valorização ser binomial, bem e mal, certo e errado, verdade e mentira, ela é muito profunda historicamente dentro da cultura ocidental. O Nietzsche está quebrando com isso. Ele está parando de ver o mundo em preto e branco e está vendo matizes de cinza. Está vendo a coisa de uma maneira mais complexa do que propriamente essa ordenação binomial, certo e errado, verdade e mentira. O projeto do Nietzsche de compreensão filosófica, ele vai muito além da moral nesse sentido. Então, apresentar esses pares binomiais, bem e mal,
Coletividade versus indivíduo. Faz parte do próprio programa do Nietzsche de transformação e de crítica desse padrão binomial. Porque exatamente na medida em que você estabelece ou pensa nesses contrários valorativos, bom, mal, ou belo e feio, esses valores que se colocam um em contraposição ao outro, a partir do momento que você estabelece que operamos a partir de dualismos e reconhecendo isso, é possível você entender como esses dualismos eles são criados e como, na verdade, não é tão simples assim. Formamos sempre juízos de valor que, normalmente, algo se opõe a um outro valor. Mas, a partir do momento que você estabelece você entende que estabelecemos dualismos valorativos, fica mais fácil de entender como eles, na verdade, caem por terra. E como, na verdade, o que o Nietzsche está tentando propor, como o Pablo colocou, é como esses dualismos eles não são tão absolutos. E eles não são tão fixos. Eles são, na verdade, eles representam, na verdade, um matiz, assim, gradações de sentido que escapam a esses juízos fixos que nós temos o hábito de formar, né? Então, por isso eu propus a ideia do dualismo como estrutura ou como fio condutor para se analisar todos os escritos do Nietzsche, porque ele trabalhou muito, colocou muito em questão porque existe em nós essa necessidade de trabalhar com dualismo, de que forma eles são criados, e de que forma eles se perpetuam e por que até hoje trabalhamos a partir de juízos de valor. Então hoje o tema é sobre o indivíduo versus coletividade. Partindo do que foi exposto da última vez, a coletividade ela toma uma concepção de civilização. A civilização seria uma soma integral das realizações e regulamentos que distinguem as nossas vidas de nossos antepassados animais, né, e que serve para basicamente dois propósitos. Um é proteger os homens contra os perigos da natureza, ou seja, contra catástrofes naturais, contra intempéries naturais, contra a nossa exposição e vulnerabilidade à natureza. E o outro ponto é regular os relacionamentos mútuos entre os próprios homens. Então, toda vez que pensamos em civilização e já de antemão sabemos que estamos dentro de uma civilização, a pergunta que se coloca é: estamos nessa civilização por quê? Porque buscamos essa segurança de forma que não possamos estar sujeitos a forças naturais que possam comprometer a nossa integridade física, assim como regulamentar os relacionamentos que nós temos com as outras pessoas. Ou seja, a partir do momento que estamos dentro de uma civilização e que fazemos parte dessa civilização, a gente está dentro dela justamente para garantir a segurança. Vocês percebem como isso é muito próximo do que o Nietzsche está analisando e identificando dentro do sentido de rebanho? Porque, mais uma vez, a moral de rebanho ela vem e ela é identificada pelo Nietzsche como esse dispositivo para se garantir a conservação dessa totalidade. É para a segurança do rebanho que a moral de rebanho serve. Então, a civilização ela aparece como algo similar ao rebanho no Nietzsche, né? Então, dá para estabelecer uma identidade. É claro que existem algumas ressalvas a se fazer, mas dá para ser feita uma identidade entre civilização, coletividade e rebanho, né? E assim como nós estamos dentro de um processo de civilização, estamos dentro de uma civilização também já estruturada para garantir essa segurança, a primeira coisa que é necessário dizer em relação a isso é como, dentro dessa civilização, e para fazermos parte dessa civilização, é preciso que nós possamos abrir mão de certos desejos e vontades e pulsões, instintos que nós temos para entrarmos nesse todo de forma a garantir a nossa segurança, né? Então, existiria uma adequação nossa, nossa própria adequação para entrarmos
dentro dessa civilização e nos sentirmos parte desse processo. Eu acho que é muito fácil a gente entender esse ponto e não precisa de muito exemplo, justamente porque ele está presente na nossa vida e na nossa história como um todo, né? Quantas vezes a gente não deixou de agir de uma determinada forma, ou tomar certa decisão ao invés de outra, justamente por conta de pressões ou forças sociais inerentes a uma cultura, inerentes a essa civilização que a gente vive, justamente porque nós temos medo, ou então um certo tipo de tentativa de evitar uma contraparte que pode nos afetar, né? E é interessante pensar que quando a gente pensa como existem certos impulsos ou vontades nossas que necessariamente precisam ser reprimidas para que possamos fazer parte, para que possamos ter uma adequação a essa civilização, a gente pode pensar em várias coisas, assim, mas não diz respeito apenas a certas atitudes ou certas decisões que são cotidianas e menores, como, por exemplo, a roupa que a gente veste, ou então o que a gente come, nosso almoço, o meio de transporte que a gente pega. Se a gente for pensar que até pouco tempo atrás existem certos tipos de decisões ou escolhas que o indivíduo era forçado ou levado a tomar, justamente porque existia uma força exterior que agia sobre ele de cunho social ou então cultural, fica mais claro de entender o que o Nietzsche está querendo identificar aqui. Porque até pouco tempo atrás, posicionamentos extremamente assim, substanciais da vida dos indivíduos eram decididos, eram tomados, sem que ele pudesse em nenhum momento ou dizer não, ou pensar em uma alternativa. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, a pessoa com quem um indivíduo se casava era decidido previamente. Ou então a profissão que esse indivíduo se inseria, ou então a faculdade que ele fazia. São decisões e posicionamentos extremamente substanciais que vão ter efeito na vida da pessoa durante décadas, que vão modificar completamente toda a história desse indivíduo. Então, quando a gente para pensar em posicionamentos ou atitudes pequenas de hoje em dia, não só essas são decididas por meio de uma pressão externa de cunho social e cultural, como, até pouco tempo atrás, decisões extremamente importantes sobre um determinado sujeito eram tomadas, sem que ele pudesse ter um pingo de vontade própria dentro daquilo, ou sem que ele pudesse tomar parte de nenhum processo de decisão em relação a essas escolhas feitas por ele, em nome dele, mas que não condiziam em nada com o que ele buscava. Então, o que eu quero colocar aqui em questão é como essas valorações ou esses valores de tipo social e cultural trazem uma influência direta sobre as escolhas individuais das pessoas, né? E processo de civilização, a civilização em si, ela necessariamente precisa dessa adequação entre o que a gente quer e o que a gente quer e o que é necessário que a gente, na verdade, faça. As atitudes reais, elas são influenciadas por essa pressão cultural, essa força cultural e social externa a nós, né? Então, tendo como pressuposto de que civilização significa abrir mão de certos impulsos, vontades ou instintos muito inerentes à nossa vontade, o que o Nietzsche está querendo colocar é como esses impulsos, na verdade, embora reprimidos, eles não deixam de existir. Porque o fato de termos escolhas tais que correspondam a uma necessidade ou uma exigência social nossa, não significa que, no fundo, a gente tenha abrido mão completamente dessas vontades, desses impulsos e desses instintos. Na verdade, eles continuam, mas eles continuam de uma maneira reprimida, né? E a partir disso, de você entender que existe uma vontade minha
ou uma vontade de vocês que se coloca em relação a outra vontade externa, que se coloca em relação a uma outra vontade de uma outra pessoa, dessa relação com a alteridade, é que o Nietzsche vai estabelecer como a relação entre os homens, assim como a relação entre os homens e o mundo, se coloca como um jogo de força. E eu acho que essa tese corrobora muito o que o Pablo disse. Não é tão simples você dizer que isso é ruim, isso é bom, isso é proveitoso, isso é belo, isso é feio. Não, existem matizes de sentidos ali que vão perpassando a obra do Nietzsche, não a obra do Nietzsche, mas que ele indica claramente de como existe uma complexidade, e essa complexidade é inerente justamente porque o mundo, assim como as nossas relações com o outro, ou as relações que nós temos com as outras pessoas, se coloca como esse jogo muito complexo de forças que vão agindo de uma forma espontânea ou indireta, sempre uma em relação à outra, né? E a questão que ele coloca muito, isso tem muito a ver com o que foi esboçado da última vez, quando a civilização aparece ou apresenta uma certa força coercitiva, que é uma força externa a nós e que, de certa forma, nos impele a fazer algo que não necessariamente condiz à nossa própria vontade, o que o Nietzsche propõe é se pensar que existe a possibilidade tanto de se ter uma submissão, mas também existe a possibilidade de se ter uma resistência. E essa resistência está necessariamente ligada a uma afirmação interna. Ou seja, é uma afirmação da minha vontade que eu tomo tal decisão ao invés de outra. Em meio a esse jogo de forças, em meio a toda uma questão, a forças externas ou tentativas de me submeter ou submeter um indivíduo, é necessário se pensar como é possível ter uma força interna agindo, que é uma força necessariamente de resistência. E é então, a partir dessa ideia de uma afirmação interior, que interior no sentido de que vem do indivíduo, é que o Nietzsche estabelece um dos conceitos que são um dos mais belos assim, da literatura dele, que é o conceito de afirmação da vida. Posso fazer uma pergunta? Nós estamos sempre resistindo à civilização? Não necessariamente. Não necessariamente estamos resistindo à civilização. Você pode pensar que, dado a civilização sendo do jeito que existe a possibilidade de ter ali um certo peso entre de que forma existem pesos e cargas, entendeu, de cunho social que estabelecem como uma força de coerção, e de que forma você pode, né, estabelecer ali uma afirmação da sua vontade interna. Porque para mim, eu acho, às vezes, por vezes, complexo entender, porque se você se constitui numa determinada civilização, isso passa a ser uma realidade para você. E não necessariamente você reage. Uhum. Né? Não necessariamente essa pressão vinda de fora, digamos assim, ela é contrária aos seus ímpetos ou à sua natureza. Isso pode acontecer em algumas ocasiões. Sim. Mas acredito que existam momentos em que você esteja integrado como parte constituinte nesses valores dados pela civilização. Sim, então... Talvez você pudesse destacar, não sei se seria esse caso, bem, a distinção de resistência não é reação. Exatamente, não é reação. Que justamente ele fala o contrário, ele não fala em reação. Sim. Ele fala em afirmação da força. Sim, é porque, assim, Mônica, eu acredito que... Eu não sei se o que eu estou falando, porque talvez eu falei em afirmação, mas eu estou falando de resistir mesmo. Eu acho que eu estava querendo falar em resistência, em resistência mesmo. Tá. Eu acho que o que você traz, a ideia de que existem certas práticas de um todo que, por estarmos desde sempre dentro desse todo, sim, a gente de certa forma incorpora, isso tem muito a ver com a genealogia da moral, quando ele estava dando apenas um diagnóstico.
Porque na genealogia da moral ele estava apenas dizendo, isso acontece. O processo de civilização, ele acontece, ele se dá, e ele se dá dessa forma, a partir de juízos valorativos que vão se configurar como uma moral ali dentro, uma moral que seja predominante, né? Mas, visto que existe essa realidade de civilização, talvez o que Nietzsche queira dizer é que existe uma contraparte inerente à nossa afirmação interna que é possível você dar, entendeu? Não uma reação a isso, porque uma reação já supõe que você está ali numa submissão tentando, né? A reação sair está no jogo da passividade, da passividade ou não da atividade. Não da mas- afirmação. Quer dizer, a reação é o contrário da afirmação. Atividade e afirmação estão juntos. Exatamente. Isso, atividade e afirmação. Reação não é passividade. E nesse aspecto seria mais próximo de uma resistência do que de uma reação. Né? Porque aí existe esse papel ativo e afirmativo. Né? Então, a afirmação da vida se coloca, resumidamente, como a autonomia da vontade do indivíduo, de forma que ele possa se ver livre de todo remorso ou arrependimento. O que isso significa? Ora, se estamos dando voz a essa afirmação de uma vontade muito inerente a nós mesmos, se o indivíduo ele consegue ter essa atitude de afirmação da vida do jeito que o Nietzsche está propondo, isso significa que ele não precisa abrir mão de todos esses estímulos e vontades inerentes a ele. Ele pode ter uma série de condutas e ações que dizem respeito a essa vontade interior. E na medida em que dizem respeito a essa vontade interior, afirmam essa vontade interior, as ideias de arrependimento e de remorso, elas se esfacelam. Porque por que eu vou me sentir arrependida de uma ação que eu efetuei, se foi uma ação que eu afirmo, se é uma ação que diz respeito à minha vontade interna, né? Então, é nesse sentido que o Nietzsche diz que a afirmação da vida seria uma resposta e seria a possibilidade contrária de todo remorso e de todo arrependimento, que é o que ele identifica como ressentimento. O ressentimento vem justamente da ideia de que quando você olha para trás, quais tipos de situações ou eventos ou decisões que você tomou te trazem, né, um enfraquecimento, fazem que você olhe para trás e veja de que forma você se deixou levar ou de que forma você estava numa situação de submissão, ao invés de estar numa situação de afirmação da sua vontade. O ressentimento ele vem justamente a partir de uma fraqueza, né, onde você constata que se você tivesse dado voz à sua vontade interna, as coisas poderiam ter sido diferentes. Tem alguma diferença entre ressentimento e arrependimento? Eu acho que o ressentimento ele é pior, assim, para o Nietzsche, porque o ressentimento ele É vem... o que ele guarda do arrependimento, seria? Você tem um arrependimento, o ressentimento aparece como uma força necessariamente de fraqueza. E o arrependimento? O arrependimento é quando você, de certa forma, analisa retrospectivamente um determinado fato e vê que você poderia ter feito diferente. Então, o ressentimento seria o que o arrependimento deixa em você? Sim, porque o ressentimento ele é algo que te acompanha. Pode até gerar vingança. Exatamente. O espírito de vingança, todo esse aspecto de diminuição de força, diminuição de potência que um determinado arrependimento, um determinado remorso pode te causar. O ressentimento, nesse aspecto, ele é pior, assim, ele é mais desvantajoso para o indivíduo do que um mero arrependimento. Seria a constatação da sua impotência. Exatamente. Seria um grande veneno. Um grande veneno para o Nietzsche é o ressentimento. O ressentimento. O grande veneno da cultura ocidental europeia da época dele é o ressentimento. Exatamente. Por quê? Porque o ressentimento é essa força que não é afirmada e que se volta contra si mesmo. E que perpetua no campo social a impotência do outro também. Já que minha força de afirmação não se manifestou, que nenhuma se manifeste. E aí há um espírito de vingança. E é por isso que isso está ligado ao espírito de vingança. Explica muita coisa.
Então, assim, a partir desse feixe conceitual que a gente estabelece aqui entre afirmação da vida e ressentimento, o que a gente pode entender é como, de um lado, você tem a afirmação da vida, uma força expansiva, e de um outro você tem o ressentimento e a moral de rebanho. A moral de rebanho, ela está vinculada no Nietzsche a esse aspecto do ressentimento, né? Porque para estar dentro da civilização você tem que abrir mão. Então, quando você se submete ao moral de rebanho e se torna passivo, quando você está indo contra os seus próprios ímpetos, você se torna um ressentido. Você se torna um ressentido. Isso. Exatamente. Então, por um lado, a gente tem... Culpa alguém da tua fraqueza, né? Transfere. Culpa alguém, né? Culpa alguém pela tua fraqueza. Transfere a responsabilidade para outro. Por um lado, a gente... Sim, quer dizer, o ressentido, ele sempre culpa alguém da própria fraqueza? Não sei. Você diz que você está dizendo que o ressentido, ele culpa alguém pela Isso é uma Mas ele se característica... quer se vingar, né? Eu acho que é no sentido de que quando você tem algum tipo de arrependimento, né, você tenta encontrar uma razão para esse arrependimento em qualquer lugar que não seja você mesmo. Né, o ressentimento, ele é um torvelinho de afetos negativos que te enfraquecem. E é isso que o Nietzsche tenta identificar dentro, assim, identificar no sentido de dar uma explicação e um porquê sobre o ressentimento, de como ele nasce e como ele se desenvolve, também utilizando o método genealógico. Então, de um lado, você tem, no Nietzsche, você tem assim, um agrupamento inerente a ressentimento e moral de rebanho, que vai se contrapor necessariamente à afirmação da vida. Há essa força expansiva de uma vontade individual que quer se manifestar, né? E nesse aspecto, pensar os eventos da vida de uma forma afirmativa significa que entender que se eles voltassem hipoteticamente, você tivesse que fazer todos esses eventos ou todas essas ações de forma, mais uma vez, da mesma forma, na mesma situação, você faria. Repetidos ao infinito. Repetidos ao infinito. E eternamente de novo, né? O que é exatamente o que o Nietzsche entende como um eterno retorno. Da última vez, Mônica... Isso tem a ver com o livre-arbítrio também. Na verdade, não com o livre-arbítrio num sentido filosófico tradicional. Isso Mas Porque aí, nesse caso, você não escolhe se você volta, se você faria tudo de novo, porque você tem consciência da sua impossibilidade de fazer de outra forma, você tem consciência também de que você não escolheu. Não é uma simples escolha. Então, seria isso? Então, sim, mas eu acho que o livre-arbítrio, ele, de forma tomado numa concepção filosófica tradicional, ele tem muito a ver com a ideia de você abafar todas as suas volições menores para se ter ali uma instância que seja racional, que seja necessariamente consciente, sempre consciente, que escolha de uma forma racionalizada e consciente determinadas coisas ao invés de outras. Eu acho que, como ela falou, nesse ponto o Nietzsche se aproxima mais do Freud, na medida em que ele supõe a ideia de volições inconscientes, de vontades inconscientes, da instância do inconsciente que quer coisas que essa instância consciente e racional, que é inerente ao livre-arbítrio, tenta desmentir. E a mediação dos valores também, porque muitas vezes você está escolhendo um determinado valor, mas que algo que tem um determinado valor social ou cultural agregado, mas que na realidade pode não ser compatível com o seu desejo afirmativo. Danilo, achei fantástica essa explicação aí, bem clara. Agora tem uma linha que não é filosófica nem psicológica, mas da administração, que ela fala que quando você toma uma decisão, você tem você tem uma visão daquela situação. Né? É aquilo que você está vendo naquele momento para você decidir, quando trata de arrependimento. Mais à frente, depois de você rever aquela questão, então não deveria haver um arrependimento.
Porque você vai estar com outros dados Aham. sobre aquele assunto, você já está com mais maturidade, com outras experiências. Então não haveria o que se diz em arrependimento, porque os dados, no segundo momento, seriam outros, a visão seria outra. Como é que isso se encaixaria aí nessa visão? Sim, mas você não acha que, embora quando você toma, então, algum evento de forma retrospectiva, você também não entende que naquele momento, naquela situação, sem saber aqueles dados, sem saber como as coisas iam se configurar no futuro, aquilo ali foi o que você podia ter feito? Exatamente. É o que você podia ter feito. É o que você está falando. E a partir do momento que você entende que aquela ali era a única opção que você poderia ter, no sentido de deixar você tomar a decisão que você gostaria de ter e dar voz à sua vontade interna, não é exatamente arrependimento. Né? Você só tem ali uma compreensão mais alargada. Mas, dado que você poderia, se você tivesse que voltar nessa situação, você voltaria a ter menos dados, menos maturidade. Você estaria naquele lugar, daquela forma, você teria feito de novo. Às vezes uma decisão que você gostaria de tomar e não tomou, mas ela foi a melhor solução para, por exemplo, uma coletividade que você faz parte dela. Exatamente. Você Porque... pode prejudicar outro. Então, esse arrependimento, na verdade, não é bem um arrependimento. Assim, eu podia fazer, mas foi melhor assim. Então, o arrependimento morre que se seja. Pois é, porque a partir do momento que a gente entende o mundo e as relações entre os indivíduos como esse jogo de força, isso significa que você tem que fazer... concessões. ter uma compreensão de que vai existir ali um retorno da forma que você está agindo. Entendeu? As coisas elas não são tão claras e diretas, muito pelo contrário, elas vão se modificando no processo, elas vão tendo uma configuração extremamente complexa, que envolve fatores muito distintos e muito diferentes, que envolve esses matizes, entendeu? Que são acinzentados, que dão ideia de um meio termo, de mas não é. Não existe assim uma contradição tão clara. Não é o bom e o ruim. Tem que se pensar nesse meio termo. Tem que se pesar esses vários fatores. E é necessário que isso se faça, visto que esse mundo é um jogo de forças. O que o Nietzsche está propondo, então, sabendo disso, até que ponto certas cargas de exigências externas a nós podem ser deixadas para lá. Até que ponto certas forças desse tipo, que também influenciam porque estamos dentro desse jogo de força, elas são perfeitamente... podem ser perfeitamente relevadas e esse peso inerente a elas pode ser deixado para trás. O que o Nietzsche está colocando muito em questão, e se a gente for levar em consideração que ele estava no final do século XIX, na Alemanha, uma Alemanha assim, extremamente isolada. A Alemanha era paroquial. Paroquial. Agrária, você pobre, tava tendo ali pré-moderna. com uma religião luterana muito forte. Até que ponto, quantas coisas ou decisões ou fatos, entendeu, eram exigidos dos indivíduos, mas sem nenhum peso, sem nenhuma reflexão sobre por que eles são assim. E é isso que o Nietzsche, eu acho que ele tenta estabelecer, se olhar para o mundo de uma forma de uma forma que exige uma reflexão maior desse jogo de forças em questão. Eu acho até interessante, estou só convivendo com vocês, não tenho essa capacidade que vocês têm. Então é o seguinte, que eu sou teólogo, não sou filósofo. Essas matizes que colocando você, o interessante, que agora com essas colocações que ele colocou na Alemanha na época, encaixando ali no filósofo, essa visão bionívoca, certo, errado, bonito, feio, que você colocou lá no início, ele agora, esses matizes que são interessantes para a pessoa. Se você entrar nesse cinza, seja mais claro, isso é que vai te tirar desse ressentimento. Eu sou teólogo, você vai na religião, dá um jeito nesse negócio. Você tem como abandonar isso.
Não estou dizendo que é muito fácil, mas se você for olhar essas matizes, é que é importante. Você diz assim, como eu falei ainda agora, olha, eu tomei essa decisão, poderia ter tomado outra, mas em função de todos os meus colegas, vamos dizer, no trabalho, aqui, TCE, foi melhor para todos. Poderia ser melhor para mim, mas eu acho que foi melhor para todos. Bom, então, você está olhando essa matiz, né? Olha, não é um cinza tão assim, vou um cinzinha mais clarinho. Né? Esse é o meu pensamento sobre isso, de arrependimento. O ressentimento é ressentir, né? Aquilo que você lhe doeu, ou lhe foi bom, você ressente. Sim. Nem sempre ressentimento é porque é ruim, porque é bom também. Eu ressinto aquela situação anterior. Mas eu acho que essa matiz é que é um pulo do gato, na minha visão particular. Não, sem dúvida. Há um outro problema também no Nietzsche que tem que ficar claro nessa matriz bilateral dele, que é o quê? Quando você pensa a coletividade no sentido institucional, perfeito. Mas quando a coletividade é a sociedade oprimindo o indivíduo, aí esse cálculo não pode ser feito. Jamais. Por quê? Porque o indivíduo ele não pode se sacrificar necessariamente em virtude da coletividade. Essa moral do sacrifício do individual pelo coletivo, e ela é muito presente no século XIX, pensemos bem que é uma época de constituição de grandes impérios, onde surge o nacionalismo enquanto ideologia, que massificou gerações de jovens que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, em virtude da sua pátria, em virtude de um coletivo. O Nietzsche está criticando essa máquina ideológica social de sacrifício do indivíduo em função de instâncias sociais e culturais massificadas. Esse é o ponto. É essa coletividade orgânica da cultura, não das instituições. As instituições elas servem a outros fins. Principalmente hoje em dia com esse gap racional que a gente teve da própria modernidade. A gente está falando de uma Alemanha ainda culturalmente muito atrasada, onde a moral prevalecia sobre qualquer reflexão ética em todos os sentidos. O senhor trouxe uma reflexão mais ética. Quando você estava falando aí, porque ontem nós tivemos um debate no almoço, e algumas palavras que você usou foram exatamente as que a gente estava debatendo, sobre identidade de gênero. E você falou identidade e coletividade e civilização. Fiquei imaginando como que o Nietzsche, falando desses matizes, né? 100 anos atrás ele estava vendo isso, e hoje em dia a sociedade, com essa força do indivíduo, está trazendo rachaduras nessa rigidez do gênero. Eu queria pegar um pouquinho esse gancho, que eu estou o tempo todo hoje pensando nessa questão de gênero também, porque eu li a poesia outro dia, que era, não vou lembrar todos os detalhes da poesia, mas era a coisa de desvelar. Né? Eu não nasci nesse corpo que tem essa conotação feminina, né? E, quer dizer, aí eu pensei assim, bom, é verdade, né? A conotação é dada nesse processo, mas o humano também é dado nesse processo. E eu fiquei pensando assim, essa fala do Nietzsche de autonomia da vontade, quer dizer, a própria exercício da autonomia, ela também existe a construção do humano. Quer dizer, de alguma maneira, a imersão nesse processo civilizatório, tem esse jogo de forças, né? Ele explora isso ou não explora, porque senão eu estou negando qualquer possibilidade dessa constituição. Até para a gente poder ter noção dos meus ímpetos, das minhas vontades, né? Dos meus instintos, e de alguma maneira fazer escolhas, eu preciso me formar enquanto indivíduo que é capaz de ser autônomo. Isso não se dá no espontâneo, né? Então, mas nesse aspecto, o que o Nietzsche está dizendo não é necessariamente que ele seja, que ele negue a ideia de que como a civilização nos forma enquanto indivíduos. É igual a Mônica falou, muitas das nossas vontades e dos nossos desejos têm uma influência intrínseca ali, porque a gente nasceu já dentro dessa civilização. Se constituiu ali aquilo nasceu. E existem pontos positivos, pontos compatíveis, variando de indivíduo para indivíduo. E varia de indivíduo em indivíduo e também de meio para meio, assim, né? De situação e de lugar para outras situações e outros lugares. Mas tem uma coisinha rápida só. O Nietzsche ele possibilita uma coisa, que é o quê? Todo projeto de emancipação
da modernidade ocidental, ele passava pela noção de que você tinha um aparelho já racional instalado em você que permitia você ir se emancipando. A crítica nietzschiana, ela traz um outro problema para a emancipação, que é o quê? A gente tem que ter o papel de emancipar o outro. Sim. A Porque filosofia quando passa, a gente filosofia pensa- crítica, principalmente a teoria crítica contemporânea, ela se apropria desse manancial crítico da filosofia alemã do século XIX. Por quê? Porque ela se coloca o trabalho da emancipação. Do Então é outro. nesse do outro. E de que forma? Mil práticas. Quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de uma consciência, e é isso que ele quis dizer, se pensa numa consciência, se pensa que as decisões e as escolhas de um indivíduo elas vão passar justamente por essa consciência que é racional, que é... Cadê o racionalismo? Exatamente. Que é racional, que é sempre... Que é esse dispositivo que a gente é dotado, digamos assim, que vai fazer com que todas as nossas decisões sejam levadas em consideração a partir dessa consciência. O que ele está dizendo, não. Existe fatores muito mais complexos do que isso. Então, por exemplo, sim, o indivíduo, ele dentro dessa civilização, ele vai sendo formado como um processo, né? E até que ponto? A escolha da minha profissão, a escolha do lugar onde eu moro, dizem respeito a certas forças exteriores, mas que já estão introjetadas. A minha escolha conjugal, todas as escolhas todas as de âmbito da escolhas de moral âmbito- privada, por exemplo, que eram determinadas, e em muitos pontos ainda o são, pela moral coletiva, ou seja, pelos valores culturais intrínsecos a uma sociedade. Eu não acho É que muito difícil propriamente... saber o que é verdadeiramente seu. Isso é uma coisa que... Né? Na questão da identidade de gênero não há uma escolha. A pessoa já nasce. A questão é como que ele vai se adequar nesse bloco civilizatório que reprime e que ele consegue furar. Se Aí é a questão emancipando. da Isso afirmação. aí. É uma questão que não tem tão clara no Nietzsche, apesar dele inspirar toda a literatura filosófica e de ciências sociais sobre o tema, ele vai inspirar, ele vai perpassar toda a crítica, principalmente dos anos 60, crítica filosófica, o tema da emancipação em filosofia e ciências sociais, a partir dos anos 60. Por isso que você tem um resgate muito grande na contemporaneidade do Nietzsche, mas ele não trata o tema diretamente. Nem ele, nem o Freud. Por quê? Eles já foram apedrejados praticamente na época dele. O Nietzsche, principalmente. A escolha Nietzsche se daria, morreu sem então, reconhecimento ou de social submeter, nenhum. ou de, a palavra que você usou é resistência. né? Isso. Eu acho que também... Eu acho estranho falar escolha, eu continuo achando estranho, mesmo que não caiba a questão filosófica de livre-arbítrio aqui. A Mas escolha sempre para o me soa Nietzsche, estranho. isso está no Eterno Retorno, a É porque hipótese você é justamente divide para para o Nietzsche, explicar para isso. Spinoza. É porque senão Mas vira... mas o sentido é exatamente a impossibilidade da sua liberdade de escolher alguma coisa. Sim, Em explico. todos, é só A que eu não questão chamo do de livre-arbítrio, outros não. O livre-arbítrio é Não, consciência isso absoluta, aparelho Ah, de tá. racionalidade embutido. Estou fazendo uma metáfora, tá? É como se o indivíduo tivesse já a plena capacidade de escolher conscientemente, de uma maneira clara e objetiva. isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio E a filosoficamente escolha? foi pensado dessa maneira. O Nietzsche está colocando a questão da escolha através do exemplo do Eterno Retorno de que maneira? Uma escolha ela é efetiva mesma, sentida, sem ressentimento, sem nenhum problema de arrependimento, e ela constitui uma afirmação, enquanto em diversos momentos da sua vida você fizer essa mesma afirmação. Por isso que o Nietzsche faz a provocação. Se um gênio maligno viesse para você durante a noite e te dissesse: todas as coisas que você fez durante a sua vida serão eternamente repetidas, você desejaria isso? Quanto mais afirmativa foi a sua vida, sim. Quanto mais coagido você foi por forças sociais, por impulsos inconscientes e por outros tipos de formação que não passam pela consciência imediata do indivíduo, justamente por não termos livre-arbítrio, esse corte da filosofia nietzschiana e da psicanálise, ela abala completamente a estrutura filosófica e científica do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é usado culturalmente, por exemplo. A gente importa muito do diálogo anglo-saxão, por exemplo, a ideia de livre-arbítrio. Mas entendamos, livre-arbítrio na ética protestante é outra coisa. Na ética protestante anglo-saxônica. Então há uma divisão entre moral, ética, escolha objetiva, livre-arbítrio, que vai mudar de religião para religião. Então o livre-arbítrio numa cultura da ética protestante, que afirma a individualidade, que tem toda uma outra noção
de compreensão da ação do indivíduo, que valoriza mais a ação do indivíduo, ela tem uma compreensão de livre-arbítrio diferente, cultural, senso comum. Como o livre-arbítrio é tratado enquanto conceito operativo das escolhas, da consciência do indivíduo, tudo isso, tanto na filosofia quanto nas ciências humanas, ela já vai para um outro lado. Então o Nietzsche ele bota a hipótese do eterno retorno justamente para que a gente possa colocar na balança e perceber, realmente isso não é uma escolha que eu faria para sempre, logo lá não é minha. Eu fiquei interessado em saber se eu compreendi de forma correta. Quando a gente fala em ressentimento, quando a gente fala em arrependimento, é uma visão retrospectiva. Quando a gente está falando em emancipação, é para frente, né? É daquilo que eu ainda posso fazer. E quando eu fui anotando algumas coisas aqui, junto com essa moral de rebanho, ressentimento, apareceu a palavra culpa, muito facilmente associada, né? E o tratamento para a culpa tradicional está no resgate, né? Pelo menos a gente tenta se livrar da culpa, se desculpando, ou seja, voltando atrás e tentando... Mas isso é retrospectivo, e a emancipação ela é prospectiva. Porque você vê se Nietzsche trabalha essa liberação da culpa de uma outra maneira. Porque, na verdade, quando ele está identificando ressentimento, ele também coloca vários outros termos ou conceitos que se relacionam a esse ressentimento. Que, de certa forma, está tudo junto. O sentimento de culpa é um deles, o espírito de vingança é outro, o próprio ressentimento ou remorso. A culpa, ela é algo que te arrasa e te diminui e te abafa num sentido que você não consegue ter nenhum tipo de libertação disso. Ela retoma, ela vem de novo, ela persiste em cada ação que você toma, cada movimento que você faz na vida, no mundo, ela retoma, ela volta. É ser refém da culpa. A culpa está vinculada a esse ressentimento. Porque na medida em que você se sente culpado, é como se você tivesse feito uma coisa que você não deveria ter feito, né? E você olha com o olho do remorso, com o olho do ressentimento. E isso também tem um sentido assim, você se sente culpado quando o efeito de um ato seu, né, pode ter causado alguma coisa da qual você era ou mais adiante você passou a ser completamente contrário. Tipo, eu não estava querendo isso, mas aquela decisão que eu tomei, não completamente livre, mas aquela decisão que eu tomei causou um efeito que eu não esperava, ou que eu não queria. Daí a culpa, né? Ninguém se sente culpado se o efeito é exatamente aquilo que você gostaria, né? Pode até ter ressentimento por ter feito pior, mas não exatamente pelo sentir culpado por aquilo que você tinha completamente noção do que eles estavam fazendo. Eu acho, né? Não, mas isso tem a ver com o que ela disse, sim. né? Quando você traz uma análise mais complexa de certos eventos, você coloca em questão como ações poderiam ter sido, como não foram, ou qual tipo de passo que você poderia ter dado em relação a outro, mas naquele momento você pensou, tendo em consideração todas essas condições, foi essa ação que veio de você, né? Eu acho que uma outra coisa que o Nietzsche também está propondo aqui na medida em que você tem a compreensão de como estamos inseridos num jogo de força, o tipo de atitude que a gente tem, ou a maneira como a gente vai escolher tal coisa ao invés de outra, ou a forma como nós vamos nos portar diante da vida, ela vai se diferenciar. Porque tendo isso em vista, e tendo em vista que essa civilização traz essa pressão, traz arrasa o indivíduo nesse sentido, é possível você deixar para trás certos pesos, né? É possível você deixar para trás, abdicar de certas posições que esperam de você. E principalmente abdicar de culpa. Porque a culpa vai se relacionar a uma retomada constante de um arrependimento, de uma ação que você gostaria de ter mudado, né? A afirmação da vida significa afirmar ela do jeito que ela é, não trazer um aspecto de negação. Eu gostaria que fosse de outra forma, eu gostaria que
isso se configurasse diferentemente. Não, significa afirmar ela como um todo. E afirmar tanto certos sofrimentos e vicissitudes que você passa, assim como sucesso também que você tem em determinadas empreitadas, assim. Na medida em que aquilo partiu de uma vontade sua que se afirma, né? A Mônica, da última vez, perguntou para mim se era possível pensar numa ética do Nietzsche, né? E eu respondi que eu não sei claramente identificar onde ele fala. Aqui é a minha proposta ética, é exatamente esses preceitos que eu entendo como ética, mesmo porque eu acho que ele não faria isso, assim, ele não estabeleceria regras éticas para as pessoas seguirem. Mas eu acredito que se existe uma proposta ética, se existe uma aproximação do que o Nietzsche está tentando colocar ali como uma proposta de se viver melhor, eu acho que é essa, que é justamente a ideia dessa afirmação da vida que está vinculada ao eterno retorno e que significa, em última instância, dizer não para todo tipo de situação de ressentimento que possa ocorrer. Que está para além do bem e do mal. A partir do momento que você tem essa afirmação, a partir do momento que você tem essa compreensão e que você tem essa afirmação da vontade, se torna mais fácil você entender primeiro como as coisas elas não são ou certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. Pelo contrário, é necessário ter uma relativização. É necessário entender que, assim como eu sou composta, como indivíduo é composto de um jogo de força, o mundo também é. Eu entendo um pouquinho, acho que por toda essa complexidade você conseguiu demonstrar assim, dessa noção da falta de um sistema ético do Nietzsche, né, de uma proposta, mas eu fico talvez na suspeita minha de como ele pode ter sido mal usado durante esse tempo, né? Porque é fácil, eu não vou sentir culpa não, Nietzsche disse que eu não preciso sentir culpa. Eu fiz porque era para fazer naquela hora, eu não era muito... Eu estava emancipado. Quando ela está falando da culpa ali, do arrependimento, achei fantástico, me veio assim, na cabeça de advogado, que realmente a culpa, ela não existe. Mas me veio assim claro, porque quando você faz aquilo do seu desejo, a culpa seria só uma responsabilização que está até visão de advogado, moral, né? Legalista, que está no código. Então, a pessoa avançou o sinal. Ela queria avançar o sinal, tem aquela responsabilidade. Matou alguém, a culpa seria a culpa no sentido jurídico da responsabilidade. Ela vai ser presa, vai ser... Ela pegou uma passagem que me lembra isso no filme Advogado do Diabo, né? Que mais tarde, com toda aquela tentação, né, ele descobre que, na verdade, acho que é estuprador, pedófilo, não me lembro qual era o caso, o primeiro caso que ele pegou. Mais adiante, toda aquela coisa, ele descobre que, na verdade, o cara era pedófilo, eu não me lembro exatamente o que é, e aí se embate, mas a partir desse momento que ele percebe que a vaidade dele foi além do que devia, aí vem a culpa e aí vem a emancipação dele, porque aí ele consegue uma saída de todo aquele... Poxa, já descobriu que o cara é o diabo, já descobriu que quem não tem saída, a não ser um retorno daquilo. E todo mundo já viu? Atenção, spoiler. Não é esse? Oi? Advogado do Diabo. Posso dar spoiler? Posso dar Algumas spoiler? versões do Advogado do Diabo. E aí ele se mata, né? E na cena seguinte ele retorna àquela primeira tentação dele. Pois é, mas até que ponto essa vaidade essa vaidade tem a ver com necessidade de reconhecimento? Porque ou seja, precisa dessa... segundo módulo, na segunda, ele acabou com aquela tentação, se recuperou, agora eu sou o herói, eu sou o Keanu Reeves, né? Então, aí quem tenta ele já não é um advogado, porque não é a carreira. É o mesmo diabo tentando ele com um repórter. E ele dá aquela frasezinha final fantástica para mim, ó. A vaidade é o pecado que eu mais adoro, que eu mais gosto. Né? Porque, na verdade, é essa questão, isso do filme. Não sou... Mas até que ponto a nossa sociedade, e coloco isso como problema e coerção social negativa, ela produz no indivíduo uma necessidade de reconhecimento que faz com que ele extrapole
os mínimos graus de moralidade, de sociabilidade necessários para a gente ter uma vida em civilização. Justamente os códigos que são necessários mesmo, que nós internalizemos para poder viver em coletividade. Porque a visão jurídica aqui é legal e tal, vai do rito, vai na lei, mas tem uma coisa antes, está impregnado no seu espírito, na sua alma, que você é culpada, que o advogado foi muito bom, pegou um pedaço da lei, mas lá dentro do seu espírito, da sua alma, eu sou teólogo, você nunca se lembra disso. Se você não buscar o perdão, não tem jeito, falando com a pessoa, perdoe lá, não aceitei o teu perdão, tudo bem, eu já te entreguei, está contigo, agora vai embora. Esse é o ponto onde a filosofia e a teologia se dividem desde o século XVII. E ele foi uma A alma e a consciência absoluta a gente já largou. Não dá pra... Isso aí já são exceções. Eu estou falando da regra. Verdade. Ele então foi... Ainda mais quem, né? Tá. A regra é outra. Mas então, para fechar, né? Já tá na hora. Por que eu escolhi, então, tratar do indivíduo versus a coletividade? É justamente para entender como o indivíduo, ele aparece, ao invés de se pensar a coletividade, ao invés de se pensar numa moral comum, ao invés de se pensar em algo no bom universal que está dentro de todos nós e que, portanto, temos um código inerente, enquanto seres humanos, a agir de tal forma, de tal forma, de tal forma, o que o Nietzsche está propondo é o indivíduo. É por isso que eu acho que ele está propondo a ética. Sim. O que ele está propondo é se pensar, ao invés de um coletivo, se pensar num indivíduo. Que se afirma. Que se afirma. Exatamente. Que E se potencializa. E que se potencializa. Né? Por isso que eu achava que, quer dizer, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu achava que aí tinha uma ética. Você pensa no coletivo como Não necessariamente. Não necessariamente. Não. O ponto que ele está criticando não é justificável em hipótese alguma que o indivíduo se sacrifique por uma coletividade. Nietzsche está mais próximo dos modernos nesse sentido. É claro que a gente pode colocar em questão eventos como, então, peraí, eu tenho que pensar numa coletividade, eu não vou fazer certas coisas justamente para não prejudicar o outro. Ele não está falando que você tem que fazer mesmo que você normatividade jurídica é fundamental. Nietzsche não está chutando balde nisso. Ele não está dizendo isso. Mas, ao mesmo tempo, o que ele está querendo demonstrar é de que forma certos dispositivos sociais que envolvem coletividade, eles são perfeitamente dispensáveis. Para a vida social. Para a vida social, né? Isso política do mundo moderno. Né? As pessoas que se dizem liberais, no sentido clássico, né? Poderiam usar mais... Nos Estados Unidos usam. Do que nos Estados Bolsonaro. Unidos usam, sabia? Melhor? Tem um livro de um literato, historiador, e tem um livro de um literato historiador da história cultural que usa uma reflexão nietzschiana inicialmente para falar isso. E se deu ao longo da história. O liberalismo político anglo-saxão se apropriou muito de Nietzsche. Muito. Quem fala? O liberalismo tem um livro do Corey Robin. Ele é inglês? Hã? Ele é inglês? Americano. Como é que escreve? Corey. Colin Robb. Corey. Você lembra qual? É com R. Eu tenho que ver isso, individualismo e Manda pra lista de burguesia, alguma coisa assim. É contemporâneo. Contemporâneo. Tá. Mas E ele fala do quanto o liberalismo político anglo-saxão ele é influenciado por Nietzsche. Mas, assim, Essa por questão exemplo, da aceitação da alteridade, das liberdades individuais, da propriedade do próprio corpo. Engraçado, né? Por aí vai. a ideia, por exemplo, da questão de gênero tem muito a ver com isso, pode se relacionar muito a isso. Até que ponto uma pessoa ela nasceu com outro gênero, ela se identifica com outro gênero. Mas para ela ter a capacidade de ter, por exemplo, uma identidade coletiva como o gênero que ela escolhe, para isso acontecer, é preciso passar por muita coerção social, muita pressão externa, muita dificuldade, justamente para se ter esse papel de resistência. Então, tomando isso como exemplo é ótimo, porque o que Nietzsche está querendo dizer é por que não? Por que é necessário toda essa carga moral
em cima desse indivíduo que apenas se identifica com outro gênero. Isso aí é uma questão, não sei se isso aí se alonga, porque a gente tem tempo, mas você falou de uma coisa que eu tenho me perguntado muito. Eu acho que, não sei se vocês assistiram aqui a Garota Dinamarquesa, existe uma questão da identidade comportamental, né, do gênero. Quer dizer, é um homem que se sente mulher, é uma mulher que se sente homem, em relação ao comportamento e aos padrões dados ao homem e à mulher dentro de uma cultura. Mas existe uma questão de conformação física. E aí eu não me pergunto se, aí se eu pergunto a vocês, quando você não aceita a sua própria conformação física, ou seja, se você não quiser que seu braço tenha sua mão tenha 5 dedos, né, aí a coisa já passa por eu penso numa anomalia, de uma distorção de imagem. Né? Quando você não aceita o seu corpo, porque você pode até aceitar o seu corpo físico, você ser uma mulher e gostar sexualmente de uma outra mulher, ser um homem e gostar sexualmente de um outro homem, mas com a sua própria natureza, a sua própria conformação física. E a minha questão é essa: quando você não aceita a sua própria conformação física, Eu acho que modificar seu corpo, se mutilar ou transformar por intermédio de intervenções artificiais o seu corpo do outro gênero. Aí eu fico pensando, o que a gente viu ali na Garota Dinamarquesa, por exemplo, me parece que ali era mais uma loucura, talvez até em função dela não se identificar, dela ter tanta dificuldade em não aceitar um comportamento, né, de um gênero diferenciado dela. Essa questão fosse tão grande, tem afetado tanto a ela, que tenha feito uma confusão grande, enfim, tenha pirado, vamos simplificar. Né? O filme não tem como fazer um Mas eu acho que ficou claro o que eu quis dizer. Não sei. Mas eu acho que isso as pessoas. A gente está concreta no mundo de hoje de pessoas que vão ter uma identidade de gênero diferente, que mudam o corpo. Há uma teoria. Eu acho que tem uma diferença. Essas Eu não coisas. eu estou fazendo um questionamento, não é nem questão de concordar ou discordar. É uma questão uma coisa que eu me pergunto, mesmo porque eu não estou afirmando nada, porque a gente não sabe, né? Eu queria só discutir. Há uma questão. Isso já é um salto de Nietzsche. A gente tem que entender o quê? Quando um autor clássico está sendo muito falado contemporaneamente, é porque alguém contemporâneo que está trabalhando com questões muito práticas está resgatando um core de pensamento, um núcleo de pensamento. Há na teoria do gênero, dentro da filosofia, uma filósofa americana de alta produção chamada Judith Butler, que ela trabalha exatamente com isso. E ela trabalha com uma certa sintomatologia das ciências sociais que era inexistente na época do Nietzsche, que vai ser reaprimorada com Foucault, que é antes dela propriamente, que vai ser reaprimorada com Deleuze, que é o quê? A questão dos atos performativos. O que acontece? O ser humano é o único ser, fenomenicamente falando, que se reconhece através dos olhos do outro. Nós não vemos nossa própria face, nós não vemos nosso próprio comportamento. Nós temos uma carga de aprendizado mimética que transcende a nossa própria consciência. O indivíduo, quando começa a entrar na linguagem, a estrutura de valores da linguagem é anterior à própria forma de estruturar raciocínio e cognição do indivíduo. Por exemplo, muitas de vocês já foram mães e sabem disso melhor do que eu. Por muitas vezes a criança ainda não tem linguagem, mas ela já está associando o instinto dela e desejo a objetos. Ela aponta para o filtro, ela aponta para a geladeira. Cria palavras às vezes, cria uma noção para poder denominar o que é aquilo. E, com o tempo, ela abandona essa noção, entra na linguagem. A linguagem é conjuntamente um grupo de representações que a gente interioriza, prévio a gente. Então, devido a esses valores sociais, é possível que indivíduos se encham de desprezo por sua própria subjetividade, por seus próprios corpos, a partir de padrões culturais. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi feita nos anos 70 e ela é repetida até hoje para mostrar esse tipo de coisa. Como, por exemplo, crianças negras, por muitas vezes já 5 anos de idade, estão achando uma boneca branca mais bonita do que uma boneca negra. E aí o psicólogo pergunta, mas poxa, qual é mais parecida com você? E a criança fala com uma cara triste, a boneca negra. Valores culturais, por certas vezes, passam de uma maneira tão massificada na nossa cabeça, justamente pelo aprendizado cultural mimético que a gente tem,
que geram essas reações, geram essas distorções psíquicas. Isso não é Nietzsche, isso é Judith Butler, isso é teoria de performatividade e cognitividade contemporânea. Que você acha que se enquadra isso que eu coloquei aqui? Está mais próximo disso. Mas o que eu posso dizer em relação ao Nietzsche, né, que é o seguinte, a ideia de que você tem um indivíduo que, embora tenha nascido com um corpo de mulher, mas se identifique com o gênero masculino, isso só corrobora a ideia de que um indivíduo ele não tem uma essência fixa e pré-concebida. Muito pelo contrário. Existem certos instintos, forças e pulsões que vão além do que ele pode querer no sentido consciente, né, racional da coisa. Muito pelo contrário, o indivíduo, ao ser concebido como esse jogo de forças, como um instinto que se sobrepõe ao outro, que se relaciona com o outro, que quer outro, é nesse aspecto que você pode pensar essa multiplicidade de forças de um indivíduo e não de uma essência única. Então, eu acho que a ideia de você pensar a questão de gênero no Nietzsche, é claro que ele nunca deve ter passado pela cabeça dele essa possibilidade. Mas corrobora muito com a ideia dele de que não se pode pensar o indivíduo como uma essência fixa, como já predeterminado a ser de tal forma, ou daquela outra forma antes do nascimento dele, porque ele pertence, porque ele nasceu com um corpo de mulher ao invés de homem, mas ao mesmo tempo ele se identifica como um homem tendo um corpo de mulher. Isso só corrobora a tese dele, né? Eu não posso dizer em relação a como houve a apropriação da filosofia do Nietzsche em certos autores ou certos movimentos, mas a ideia de que você pode pensar, ao invés da coletividade, sim o indivíduo, e mesmo assim o indivíduo como esse jogo de força, se torna a filosofia do Nietzsche como uma filosofia extremamente múltipla. Porque ela quer a diferença, ela quer a multiplicidade, ela não quer o agrupamento uniforme. E é por isso que eu pensei, né, coletividade versus indivíduo, e de como poderia haver um projeto, digamos assim, ético dentro do Nietzsche, ao invés de moral. Eu gostaria até de insistir um pouco nisso, assim, tem umas impressões que, enfim, vocês vão corrigir, mas essa questão da escolha, né, porque, não sei, acho que tem um pouco de apropriação também do Nietzsche nos existencialistas, Sartre, né? Sartre fala dessas questões das escolhas, né? A gente escolhe, o ser humano faz escolhas, né? Eu estou tentando levar um pouco para trás para o Nietzsche tentar entender o que é a escolha para ele, né? Até se essa palavra faz parte do vocabulário dele, né? Essa questão do gênero é bem interessante, assim, parece que na questão de gênero, se você, o transexual, ele acha que ele não escolhe nada, eu sou assim, eu não escolho, não fiz escolha nenhuma nesse caso, né? Eu acho, sei lá, visto de um ponto de vista mais existencialista, acho que já haveria um papel para a consciência escolher alguma coisa nesse caso, né? Eu queria entender um pouco isso. Eu acho que uma escolha no sentido do livre-arbítrio não cabe muito ao Nietzsche. Porque justamente o livre-arbítrio está vinculado a essa consciência plena. É a racionalidade. Você acha que para Sartre, por exemplo, a consciência teria um papel diferente, assim? O Sartre, ele acredita em livre-arbítrio, sim. O Sartre, sim. O Sartre acredita em livre-arbítrio, sim. Ele acredita que se pode ter qualquer tipo de decisão. E é engraçado porque ele não só acredita no livre-arbítrio, como ele acredita também na completa irresponsabilidade de um indivíduo. Então, ao mesmo tempo, ele não tem nem culpa e tem o livre-arbítrio. Ele tem um pé no Nietzsche e tem um pé do outro lado, né? Assim, Justamente porque ele pensa esse livre-arbítrio, né? Mas a questão, por exemplo, do transexual, ele pode escolher várias coisas, mas escolher ser um transexual pelo viés do livre-arbítrio, não. Ele pode afirmar o fato de ser um transexual, mas ter essa instância racional e consciente de que, não, hoje eu acordei e tô com
vontade de ser transexual, não. É uma coisa que não... É nesse sentido que o livre-arbítrio cai por terra, Porque o tanto no sofrimento advento da absurdo. psicanálise, da psicologia Tudo você social. vai querer sofrer. Se você fosse pelo seu livre-arbítrio, você ia querer não ser um transexual. É mais racional. É muito Causa sofrimento. menos danos e E sofre mesmo menos. assim, você está disposto, um transexual está disposto a passar por todas as mudanças de Exatamente. sexo, todas as pressões sociais, poder ser morto, agredido. para afirmar o que ele quer ser, para afirmar o que ele é. Para mim isso é... Para afirmar seu mostra campo que não, desejante. a gente não tem escolha. Quer dizer, tirando qualquer valor. Desejo ele fala mais alto que o Porque livre-arbítrio. o sofrimento é muito grande. Né? Mas então, era isso que eu quis trazer para vocês, principalmente elaborar, então, partindo desse par, né, de dualismo entre o indivíduo e coletividade, tá bom? Eu fico pensando que como seria difícil para aquele pensamento do Nietzsche, para o pensamento do Nietzsche, elaborar um código, né, de ética, né? Ele entende que a civilização precisa de códigos de ética, obviamente precisamos, né? E que a religião amarrou por Estamos muito ainda tempo. hoje aqui. E que a religião por séculos, por quase milênios amarrou. Sim. Quando isso é substituído, quando esses valores começam a erodir, como a gente reconstrói esses códigos? De uma maneira que seja produtiva, tanto para a sociedade, mas que não seja um peso esmagador para o indivíduo. Daí eu acho que oferece um perigo até a filosofia dele, no sentido da afirmação da força do indivíduo, ou das forças de cada indivíduo. Né? Porque isso é desconhecido. Né? Não se sabe onde... Como é que é controlado tudo, né? Quer dizer, depende da luta dele, né? Da briga consigo, né? Da força do pensamento, da capacidade dele afirmar, né? E da coisa assim que extrapola o básico inicial que você falou do bom e do mal, né? Quer dizer, que problematiza pelo menos, né? tanto que a filosofia não está amarrada está espalhada em aforismos, nos livros. Ele não tem um livro ético. Você vê muita coisa no Genealogia da Moral que vai pegar depois, explicar. Você falou aquele exemplo aí do Eterno Retorno do Gênio. A ciência. Tem outro livro, pois é, e no Zaratustra também, Zaratustra. que é mais um romance, mas está toda a filosofia ali. Exato. Não é? Quer dizer, então, é difícil da gente até absorver de tão... Eu acho Não que tem aquela rigidez e sistematização metafísica clássica. Faz nada para facilitar o quê? A vida da gente. Não, faz muito para facilitar a vida da gente. Sério, faz. É difícil, né? Complica a nossa vida. Vontade de libertar o indivíduo, né? Não tem nenhum manualzinho com Spinoza, que tem uma ética dele, organizadinho. Mas Pô, tem mas muita tem semelhança de estilo, Spinoza com tem isso. semelhança. Tem muita semelhança. Apesar do Spinoza ter um escrito ter uma sistematização Muita metafísica na obra dele fortíssima, ele em nenhum ponto cria uma ética normativa, um conjunto de regras para alguém seguir. O problema dele é muito parecido com o Nietzsche no sentido de como eu lido constituindo-me enquanto um indivíduo ativo e livre, uma sociedade de homens passivos. É isso aí, sério. Tá na hora, né?